O Revista TST está de volta e vamos conferir mais casos julgados pelo TST. É o Giro pelas Turmas. E eu começo com o destaque da primeira turma. Uma fábrica de equipamentos de informática em Belo Horizonte, que atrasou a homologação de rescisão contratual de uma ex-empregada, não pagará a multa por atraso prevista no artigo 477 da CLT. A turma reformou decisão do TRT Mineiro, que havia entendido que o pagamento das verbas rescisórias, desacompanhado da homologação do acerto rescisório, causa prejuízos ao trabalhador, que fica privado do acesso ao FGTS e do recebimento do seguro-desemprego. Mas, para o relator do caso no TST, ministro Valmir Oliveira da Costa, a seção 1 de dissídios individuais do TST tem entendido que o objetivo da lei é garantir o rápido recebimento das verbas rescisórias, a fim de proteger o empregado que teve seu contrato de trabalho rescindido. Sendo assim, o TRT, ao condenar a empresa ao pagamento da multa apenas por causa da homologação tardia da rescisão contratual, divergiu da jurisprudência sedimentada no TST. E a União foi absolvida de indenizar um empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que após ser demitido, foi readmitido anos depois, beneficiado pela lei da anistia. Para a terceira turma, em caso de readmissão por anistia, não é devida ao trabalhador a remuneração retroativa. O empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos entrou na Justiça do Trabalho pedindo indenização devido à demora na readmissão dele ao emprego. De acordo com o empregado, ele foi demitido por perseguição política devido à participação em greves. Em 1994, o trabalhador solicitou, por meio de processo administrativo, a anistia política e a readmissão ao emprego, o que só ocorreu 4 anos depois do pedido. Segundo o trabalhador, a demora teria gerado dificuldades financeiras e de realocação no mercado de trabalho. Na primeira instância, o pedido foi negado. O juízo considerou que o trabalhador não comprovou os prejuízos financeiros alegados, além de ter sido admitido em novo emprego poucos meses depois da demissão. Já o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul reformou a sentença e condenou a União a pagar os salários e benefícios referentes ao período de afastamento, por entender que ele deveria ter uma compensação financeira pela perda injusta da remuneração que recebia no emprego. A União recorreu ao TST afirmando que a indenização é indevida, uma vez que não houve comprovação dos danos, e a situação se tratava de anistia deferida pela Lei da Anistia de 1994. De acordo com a lei, é concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e aos empregados das empresas públicas e de sociedade de economia mista que foram demitidos com violação de dispositivo constitucional ou em decorrência de movimento grevista entre março de 1990 e setembro de 1992. Na terceira turma do TST, o relator ministro Alexandre Agra Belmonte explicou que o tribunal tem se posicionado no sentido de vedar os efeitos retroativos da anistia prevista na lei. Conforme salientou o magistrado, esse entendimento, inclusive, deu origem à orientação jurisprudencial transitória 56 da SDI 1. A norma prevê que os efeitos financeiros da anistia somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, sendo vedada a remuneração em caráter retroativo. Além disso, o ministro esclareceu que a readmissão dos anistiados fica condicionada à efetiva disponibilidade financeira e orçamentária do órgão, entre outros requisitos. Com isso, o recurso reformou a decisão regional. Por unanimidade, a União foi absolvida do pagamento de indenização ao empregado anistiado. Um motorista executivo acusado injustamente de dirigir embriagado vai ser indenizado. O caso foi julgado pela segunda turma. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a microempresa Shift SP Mobilidade Corporativa e Agenciamento e o Hotel Grand Hyatt de São Paulo a pagar indenização por danos morais a um motorista acusado de dirigir embriagado.
O profissional foi dispensado por justa causa depois de ter raspado a lataria do carro ao sair da garagem do hotel para buscar um cliente no aeroporto de Guarulhos. Por achar que o motorista havia consumido bebida alcoólica, a microempresa pediu o bloqueio do veículo via satélite. O trabalhador então ficou parado na marginal por cerca de 2 horas. O supervisor da empregadora compareceu ainda ao local, acusando o motorista de embriaguez e acionou a polícia militar. A prova dos autos confirma, no entanto, que o empregado não estava embriagado. Para a relatora do recurso de revista na segunda turma, ministra Maria Helena Mallmann, a empregadora se precipitou ao demitir o motorista sem sequer constatar o fato. Por unanimidade, a turma aceitou o recurso e restabeleceu a sentença. As empresas deverão pagar ao motorista indenização no valor de R$10 mil por dano moral. E o nosso giro de notícias segue agora para a quarta turma. Um barman que tentou organizar movimento grevista teve afastada a dispensa por justa causa. Inicialmente, o TRT paulista havia negado o pedido do barman por entender que ele teria quebrado a confiança do empregador, porque ao invés de acionar o sindicato da categoria, assumiu o lugar do ente sindical e tentou articular uma paralisação. A quarta turma, no entanto, aceitou o recurso de revista do barman. Para a relatora do caso, ministra Maria de Assis Calcin, ainda que o fato não tenha contado com a participação sindical, a paralisação pacífica das atividades não configura ato suficientemente grave para dispensar o profissional por justa causa. E essas e outras notícias você também pode conferir na página do TST no Facebook. Basta seguir o nosso perfil. E você também pode aproveitar para comentar as decisões. O endereço é facebook.com/TSTJus.